Capítulo 27. Sanguise fluete. As águas do rio corriam agitadas, refletindo a luz incandescente das chamas que dançavam nas margens. Barcos bárbaros se aproximaram em silêncio, deslizando como sombras. Cada embarcação carregava ânforas negras e homens com tochas acesas. Quando o ataque começou, o acampamento romano explodiu em chamas, tendas consumidas, carroças incendiadas, soldados em pânico. Gritos tomaram o ar como corvos em fúria, mas o caos não durou. Fogo, à vanguarda, bradou um centurião, e logo uma sinfonia de cordas tensionadas preencheu o ar. Das muralhas do acampamento, catapultas lançaram pedras incandescentes. Balistas, ajustadas para precisão, dispararam setas grossas como lanças. No alto dos parapeitos, arqueiros disparavam flechas em salvas que escureciam o céu. Lépido, de pé sobre a plataforma de comando junto às margens do rio, observava tudo com frieza. Sigam a mira das torres, ordenou, sem levantar a voz. Eliminem os remadores. Afundem os maiores primeiro. As ordens foram cumpridas com precisão cirúrgica. Os barcos, atingidos por projéteis e incendiados por suas próprias armas, começaram a afundar um a um. Homens pulavam na água, em chamas, gritando por socorro que não viria. Um deles tentou nadar de volta à margem, mas uma flecha romana cravou-se em seu pescoço. O sangue tingiu o rio. Lépido então voltou-se para seu escriba. Registre: ofensiva fluvial neutralizada. Início da operação Anel de Ferro. Ao longe, as falanges bárbaras avançavam pelas colinas. Efialtes liderava a coluna central, um bloco compacto de guerreiros pesados. Escudos de madeira reforçados com metal, lanças longas empunhadas com ferocidade. Ao seu lado, Cazu empunhava uma alabarda, olhos fixos no horizonte como se adivinhasse cada movimento do inimigo. À esquerda, Brenos comandava um grupo mais ágil, usando a geografia a seu favor. Seus homens corriam entre arbustos e pedras, tentando flanquear as coortes romanas. À direita, Menandro e Ioruerte, enquanto o primeiro dirigia as tropas com astúcia grega. O segundo se posicionava em uma colina com seus arqueiros, já enfileirados, arcos retesados. A 5 passos, murmurou Ioruerte. Mirar acima da linha do elmo. Esperem. Os romanos vinham como uma onda disciplinada. Escudos em formação, testudo, lanças à frente, sem um passo fora do compasso. Quando estavam ao alcance, Ioruerte abaixou a mão. Agora, a chuva de flechas cortou o céu como enxames de abelhas negras. Os primeiros romanos tombaram, mas a formação não se quebrou. Outra salva, e depois outra. Os escudos ergueram-se em cobertura. Lentamente, a muralha viva se aproximava. No flanco oposto, Clórias, montado em um cavalo preto como a noite, dava ordens à cavalaria bárbara. Não rompam ainda, gritou ele. Aguardem meu sinal. Seus cavaleiros estavam ocultos atrás das colinas, prontos para atacar as laterais das coortes romanas, assim que estas se engajassem com a infantaria de Efialtes. Os bárbaros, em falange, bateram contra o muro romano. O chão tremeu. Homens foram arremessados para trás. Escudos se partiram. Lâminas colidiram. O centro da linha romana vacilou, mas não cedeu. Trombetas romanas soaram para reforço. Agora, Clórias, gritou um dos batedores. A cavalaria avançou. O som dos cascos galopando sobre o solo seco era como o tambor do juízo final. Do alto, Clórias ergueu a espada e apontou. Pelo oeste, os cavaleiros desceram a encosta, um mar de lanças curtas e espadas curvas. Investiram contra o flanco direito da formação romana, ceifando os arqueiros auxiliares. Houve avanço, mas breve. Agripa, do centro do acampamento, respondeu com frieza. Liberou sua própria cavalaria, legionários montados, disciplinados, com armamento pesado. O impacto foi brutal. A planície lateral virou um campo de carne e osso estraçalhados. Clórias viu um de seus tenentes cair com uma lança cravada no abdômen. Gritou ordens, recuou e reagrupou. No centro, Efialtes e os seus pareciam uma parede viva, mas as forças de Roma eram avassaladoras. Aos poucos, cercavam, empurravam, pressionavam, um a um. Os escudos bárbaros quebravam, as lanças se perdiam e o peso romano esmagava. Cazu, coberto de sangue próprio e alheio, rugiu ao ver um de seus homens despedaçado por um gládio. Eles não param, eles não param. Efialtes, com o rosto marcado por um golpe recente, bradou: segurem a linha, morremos de pé. Ioruerte,
vendo a aproximação de reforços romanos pelo norte, gritou para Menandro: eles nos envolvem, precisamos recuar ou estaremos cercados. Menandro hesitou. Seus olhos varreram o campo, os barcos destruídos, as colinas cobertas de fumaça, as falanges aos poucos esmagadas, os corpos se acumulando como colheita podre. A realidade era brutal. Roma os superava em número, equipamento, disciplina. Ainda assim, ele ergueu a voz: recuar, sim, mas de forma ordenada. Que pensem que fugimos, que os façamos nos seguir, e sangrar em cada passo. De um promontório rochoso, envolto por pinheiros e fumaça, os líderes observavam a batalha. A colina oferecia visão total do campo, desde o rio turbulento até as paliçadas do acampamento romano. Ali estavam Sesto, Ezra, Indíbiles, Uvan, Riomarte e os demais capitães. As sombras das árvores os protegiam, mas seus olhos brilhavam, atentos a cada movimento. Sesto mantinha as mãos sobre a mesa improvisada de pedra, os dedos trêmulos ora tocando miniaturas de madeira, ora apontando para o horizonte. Ao lado, estandartes se erguiam ao vento, e uma fileira de jovens comandantes agitava bandeiras coloridas, cada uma com uma ordem precisa. Tambores ressoavam, ritmados, suas batidas indicando movimentos de ataque, avanço ou recuo. Sons de chifres de guerra cortavam o ar, comunicando-se através das colinas como uma língua ancestral. Recua, recua, gritou Indíbiles, vendo a linha da esquerda começar a se desfazer sob o avanço da cavalaria romana. Os tambores mudaram o compasso, falanges se fecharam como muralhas móveis, homens batiam escudo contra escudo, e avançavam como um só corpo. A infantaria pesada de Efialtes resistia no centro, escudos arqueados, lanças curtas nas costelas dos romanos. A poeira da batalha tornava o ar espesso, os gritos, abafados. Clórias, à direita, comandava a cavalaria com maestria. Era como se dançasse entre os flancos romanos, golpeando, recuando, virando e golpeando outra vez. Seus cavaleiros usavam o terreno elevado para atacar e desaparecer. Casul, ao seu lado, agitava um estandarte vermelho, sinal de que a tática de dispersão deveria começar. Agora, gritou Sesto, formem a segunda linha. Ao longe, centenas de homens que aguardavam o sinal tomaram posição. O chão tremia com o passo das falanges secundárias. O ar cheirava a sangue, suor, óleo queimado e terra revirada. Do alto da muralha romana, arqueiros númidas passaram a alvejar os bárbaros. As setas desciam como chuva negra. Cada avanço era punido. Homens tombavam, lanças caíam, escudos estilhaçavam-se em lascas de couro e osso. Mas algo mudara. Com o avanço, os bárbaros haviam conseguido arrastar suas catapultas mais próximas. Agora, protegidas por torres de madeira improvisadas e cobertas com couro molhado, podiam disparar sobre o próprio acampamento romano. Alvo, a torre central, bradou Ezra. A primeira pedra soltou-se com um rangido seco, voando como uma ave titânica. Quando atingiu a paliçada, fez voar soldados e estacas como bonecos de pano. Logo, outras seguiram. Chamas surgiram entre as tendas. Então, um alarido se ergueu da retaguarda bárbara. Reforços! Gritou um dos batedores. Sesto virou-se, os olhos arregalados. Um novo estandarte se aproximava. Da linha de colinas ao sul, uma tropa surgia, marchando com vigor. Eram mais de 5.000 homens. Anatero, murmurou Sesto, reconhecendo a silhueta alta e altiva do guerreiro veterano. Anateron veio. Ezra sorriu brevemente, mas algo o fez franzir a testa. Dentre os reforços, havia mulheres, muitas eram jovens, determinadas, armadas com lanças, machados e armaduras improvisadas. Marchavam com os olhos firmes mães, filhas, irmãs, que abandonaram a segurança dos povoados para defender sua terra. Sesto sentiu o estômago afundar. Não, balbuciou. E então a viu, Brida. Seus cabelos estavam presos em tranças apertadas, o rosto manchado de cinzas de guerra. Ela marchava ao lado de Clórias. Quando o reconheceu no alto da colina, sorriu. Clórias desmontou, correu até ela e a abraçou. Era um gesto curto, urgente, mas cheio de significado. Sesto sentiu o ar sumir dos pulmões. Apertou os olhos, levou a mão ao peito e, num rompante de dor, gritou: Brida. Ela olhou para ele por um instante. O tempo pareceu suspenso.
Clórias se aproximou de Sesto e tocou-lhe o ombro. Eu cuidei dela até aqui, agora. Ela está aqui por escolha própria. Sesto assentiu, engolindo a dor. Boa sorte, a todos nós. A batalha recomeçou, os tambores voltaram a soar. As tropas de Anateron desceram como uma onda pela encosta, e embora os reforços dessem novo ânimo aos bárbaros, o terreno e a muralha ainda favoreciam os romanos. As flechas continuavam caindo, as catapultas respondiam, as falanges existiam. Clórias recuava e voltava com precisão, e Oruerte, do alto de uma colina próxima, guiava os arqueiros bárbaros. Seus olhos eram gélidos. Cada flecha que lançava parecia guiada pela mão da morte. Quando atingiu um comandante romano, arrancando-lhe o elmo e metade do rosto, ergueu o punho e seus arqueiros vibraram em uníssono. Mas o preço era alto. Homens e mulheres tombavam. Os romanos, mesmo sob ataque, mantinham a formação, disciplinados, mecanizados. A muralha era um bastião, e cada metro conquistado custava vidas. Ezra apertou os dentes. Observava os padrões, os flancos, os ritmos de batalha. E então murmurou, sombrio: ainda não é o fim, não ainda. A luta continuava. O chão estava encharcado de sangue, coberto de cinzas e restos de estandartes rasgados. O som dos tambores não cessava. A terra tremia. E os deuses pareciam observar em silêncio. O céu, até então limpo, começou a se fechar como se o próprio firmamento fosse cúmplice da batalha. Nuvens negras, densas, surgiram do leste, carregadas e baixas. Um vento forte soprou do rio, fazendo as bandeiras se contorcerem e os cavalos relincharem em pânico. Ezra foi o primeiro a perceber. Isso não é comum, murmurou. Relâmpagos cortaram o céu, raios sucessivos tocaram o horizonte, iluminando a muralha romana e o campo de batalha com um brilho espectral. Trovões rebentaram com tal força que muitos guerreiros se encolheram, e até os tambores silenciaram por instantes. A tempestade caiu sem aviso. A chuva desabou como se os céus tivessem se rompido, pesada, gelada, violenta. Em minutos, o campo tornou-se um pântano de lama e sangue. As catapultas emperraram, os arqueiros recolheram suas cordas encharcadas. As tochas se apagaram, homens escorregavam no barro, e a confusão tomou conta. Até mesmo os romanos, meticulosos, recuaram para reorganizar suas linhas atrás da muralha. Clórias cavalgava pela retaguarda tentando manter a ordem, o manto encharcado preso aos ombros como um fardo de sombras. Efialtes grunhia ordens enquanto seus homens resgatavam os feridos. E Oruerte recolheu seu arco, sabendo que nenhuma flecha voaria sob aquela tempestade. Sesto gritou: recuem, preparem abrigos, salvem os feridos. A luta continua amanhã. Do outro lado, Lépido observava o céu, impassível sob seu elmo prateado. Molhado da cabeça aos pés, deu ordem para cessar os ataques. Por breves instantes, apenas o som da chuva preenchia o mundo. Uma trégua imposta pelos céus. Uma pausa não por compaixão, mas por brutal necessidade. Ezra olhou o campo devastado, os corpos sem vida misturados à lama, os estandartes caídos. Ao seu lado, Indíbiles limpava a lâmina contra a própria perneira de couro. Os olhos vazios. Que os deuses tenham piedade de nós, disse Ezra. Por fim, no alto da colina, Brida olhava para o horizonte, o rosto lavado pela chuva. Clórias parou ao seu lado. Não vencemos, murmurou ela. Ainda não, respondeu ele. Mas também não fomos destruídos. E assim, sob o manto da tormenta, terminou o primeiro grande embate entre os povos livres e o Império de Roma, não com vitória, nem com rendição, mas com a promessa de que o pior ainda estava por vir. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.